Irmãs e irmãos, ao reunir-nos esta manhã na Catedral, a Igreja-Mãe da nossa Diocese, é bom ouvir, como dirigidas a nós, as palavras que o Evangelista nos lega sobre os sentimentos de Jesus quando se colocou à mesa com os discípulos ao fim deste dia. É o dia que precede o dom total da sua vida, a conclusão da sua missão nesta terra. E o que é que Jesus diz? Tenho ardentemente desejado comer esta Páscoa convosco antes de padecer, pois digo-vos que já não voltarei a comer até que ela tenha pleno cumprimento no reino de Deus. Esta manifestação de um preciso desejo e intenção de Jesus faz-nos sentir também hoje como destinatários de um convite especial como discípulos e discípulas de Jesus que continua a ressoar cada vez que obedecemos ao seu mandato que diz: fazei isto em memória de mim. É este Senhor que nos acolhe antes de mais, antes de acolhê-lo a Ele. É Ele que nos chama à sua casa. É Ele que hoje está connosco e está feliz de desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. Este convite tem especial significado neste dia, com alegria e energia de senti-lo presente e atuante na nossa vida e no nosso ministério. Se é verdade que é um convite que se dirige a todos os cristãos, a todos nós aqui presentes, permitam-me que hoje o aplique de modo particular àqueles que Ele continua a chamar para o serviço da sua Igreja, continuando a missão dos primeiros discípulos, isto é, os bispos, os presbíteros e diáconos, ungidos com o óleo do Espírito Santo, que hoje vamos abençoar. É um ministério este para viver com alegria, humildade e gratidão pela eleição que recebemos. Havemos de entender a nossa vida e o nosso ministério, antes de mais, com um sentimento de humilde gratidão, de alegria e de constante busca de configuração com o modo de viver do próprio Senhor que nos chama, que nos dá o seu Espírito e que nos envia em seu nome e segundo o modelo do seu coração para servir ao seu povo. Assumir-nos com sentido de humildade e gratidão significa reconhecer que o mérito desta escolha e desta predileção não se encontra em nós, mas naquele que nos chamou e que nos mantém ao seu serviço, apesar das nossas debilidades, apesar das nossas falhas, como aconteceu com os primeiros discípulos. Eles todos debandaram na hora de dar a vida, apesar de todos os juramentos que tinham feito. E era necessário que fosse assim, para que reconhecessem que o tesouro que levam ao mundo não é deles, mas de Deus, como diz Paulo. Levamos este tesouro em vasos de argila. Não somos donos de nada, nem merecemos nada, porque é Ele que quis contar connosco. É Ele que cada dia nos escolhe de novo. E precisamente quando nos encontramos nessa disponibilidade e no reconhecimento da nossa fraqueza é quando somos fortes. Porque o que levamos e oferecemos ao povo de Deus tem origem bem acima de nós, naquele que é santo, poderoso e misericordioso. É isso que nos faz capazes de dizer como Maria: Ele olhou para a humildade da sua serva. O Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas e o seu nome é santo e é Ele que nos santifica. Por isso, nós recebemos e partilhamos, antes de mais na Igreja, o perdão e a comunhão com o Senhor. Somos também participamos dessa presença reconciliadora e transformadora que Jesus quer ter através de nós neste mundo.
e na sua Igreja. A experiência pessoal da misericórdia de Deus, que veio ao encontro da nossa fragilidade, é o terreno sólido que evita que troquemos a toalha do serviço pelas vestes do protagonismo pessoal, do autoritarismo, do comunismo alienado ou do clericalismo autorreferencial. Do Deus misericordioso, aprendemos também a ser misericordiosos e fraternamente atentos aos irmãos e irmãs da comunidade que somos chamados a servir. Por isso, a celebração da Eucaristia, alicerçada nesta ceia de Jesus com os discípulos, é fonte constante de comunhão e de serviço, especialmente para aqueles a quem é confiado o encargo de preparar, de presidir e de servir o banquete da vida do Senhor. É nesta fonte eucarística que a nossa Diocese vem meditando nestes últimos anos, que somos chamados a renovar e a alimentar constantemente o estilo da nossa presença ministerial na Igreja. O serviço da Eucaristia e da reconciliação que recebemos e oferecemos às nossas comunidades há de transformar-nos em pessoas especialmente marcadas por atitudes concretas de reconciliação, de unidade, de desprendida partilha e de amor. Dessas atitudes concretas e não simplesmente dos nossos discursos ou sinais exteriores de identificação, disso depende a credibilidade missionária do nosso ministério, como diz Jesus: hão de reconhecer que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. No Evangelho de João, os discursos da última ceia abundam de recomendações sobre a unidade dos discípulos e concluem com a solene oração ao Pai para que os guarde na unidade através dos tempos. Neste dia muito especial, Ele continua presente entre nós. Ele reúne-nos como seus discípulos e continua a dizer-nos: já não vos chamo servos, mas amigos. E continua também a suplicar ao Pai que todos sejam um só, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que assim eles estejam em nós e o mundo acredite que tu me enviaste. Não só a Igreja, mas o mundo todo precisam deste testemunho que é possível da comunhão entre nós, não porque somos perfeitos, mas porque Deus é santo e nos purifica, e nos reúne, e nos reconcilia com Ele e entre nós. Este, por mais utópico que possa ser, é da reconciliação que este mundo verdadeiramente precisa. Um mundo marcado pela televisão, marcado pelos horrores da guerra, precisa essencialmente desta capacidade que nós temos, e antes de mais como presbitério, de sermos gente consagrada à reconciliação, à fraternidade e à paz. É por isso que o óleo que hoje abençoamos é sinal de misericórdia e de missão no nosso ministério. De atenção, misericórdia e missão falam antes de mais as leituras que hoje escutamos, como luz e fundamento da bênção dos óleos santos, que serão utilizados nos sacramentos da vida e da Igreja durante o próximo ano e passarão através da nossa ação e das nossas mãos. Na sinagoga de Nazaré, a cidade onde nascera, Jesus proclama o texto bem conhecido do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa notícia, o Evangelho, aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos e a proclamar um ano favorável do Senhor. Jesus aplica a si mesmo este texto e hoje proclama-o para nós, nesta sede diocesana, para que também nós nos identifiquemos com Ele, no nosso modo de ser e no nosso ministério. Foi pela unção do Espírito do Senhor que nascemos como filhos de Deus no batismo.
Foi por esse Espírito que fomos confirmados como cristãos adultos pelo óleo do Crisma. E para o ministério ordenado foi pela unção desse mesmo Espírito e desse óleo. E o fruto desse Espírito é cuidar da fragilidade através do anúncio do Evangelho, curar as feridas do corpo e da alma, que aproxima, que reconcilia os que estão longe, que une o que é diferente, constrói uma humanidade nova de filhas e filhos de Deus. Para isso é que recebemos o Espírito, o mesmo Espírito que estava em plenitude no Senhor Jesus. Como dizia antes, não somos donos do óleo que vamos abençoar. Abençoámo-lo em nome do Senhor e levámo-lo como representantes do Senhor. Mas é importante que nas nossas mãos, isto é, nas nossas atitudes e nos nossos gestos, que essas mãos e essas atitudes tenham o odor dos óleos que dispensamos, como expressão do carinho e da misericórdia eterna de Deus. Assim, o óleo dos enfermos deve suscitar em nós a sensibilidade e a compaixão de Jesus para todo o sofrimento, a doença, a morte, através da atenção, da solidariedade e do tornar presente o anúncio daquele que veio para os doentes e os pecadores. O óleo dos catecúmenos, a porta aberta da Igreja, deve encher a nossa alma de consagrados para anunciar o Evangelho a todo o mundo, de tal modo que as nossas comunidades despertem para a missão e sintam todos os anos o odor em cada igreja, o odor do óleo dos catecúmenos, que anuncia que a Mãe Igreja está grávida de novos filhos e filhas. Um sinal que me tocou profundamente foi a primeira vez que vim cá, depois da entrada na Diocese, foi ter o gosto de receber 11 catecúmenos que nestes dias vão receber o batismo. Que isto seja um sinal do despertar da nossa Igreja para a missão. Esta não é uma agência de serviços religiosos. Esta há de ser cada comunidade, cada uma das nossas paróquias, cada uma das nossas comunidades religiosas, cada um dos nossos movimentos, há de ser um lugar onde o óleo dos catecúmenos está presente para abrir a porta e para preparar o anúncio do Evangelho àqueles que não o conhecem ainda. Finalmente, o óleo do Crisma permeia os sinais e atitudes de todo o nosso ministério, chamando-nos à escuta do Espírito, à liberdade e à coragem no serviço da Igreja e à comunhão reconciliadora com Deus e entre os irmãos, para que sejamos transformados e colaboremos eficazmente na palavra que anunciamos e nos sacramentos que celebramos. Demos graças a Deus, irmãos, pelo Espírito, pelo dom que o Espírito está constantemente derramando na nossa Igreja e vai realizando pelas nossas mãos. Deixemos que a contemplação dos mistérios que celebramos configure o nosso coração ao estilo do coração de Cristo, bom pastor, para o cuidado do seu povo. É com estes sentimentos, caros irmãos, no ministério do sacerdócio de Cristo, que vos convido a renovar diante de Deus e da comunidade as promessas que proferistes ao receber o dom da ordenação sacerdotal para o serviço do povo de Deus. E a vós todos, comunidade desta Igreja e desta Diocese, peço que acompanheis com afeto, gratidão e oração a renovação dos compromissos daqueles que vos servem, os presbíteros e os bispos, os diáconos, para que se assemelhem sempre mais a Cristo, bom pastor, manso e humilde de coração, para bem da Igreja e para a credibilidade da sua missão no mundo. Amém.